Olá, meu aluno. O tema da aula de hoje é Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112 de 90. Nós vamos trabalhar agora a situação funcional do servidor público. Bem, a 8.112 de 90 é um estatuto. Se ela é um estatuto, ela vai trabalhar com normas de direito público, ou seja, ela vai trabalhar quem está na administração pública direta da União, se você é um servidor público da União, e se você está numa autarquia e numa fundação pública federais. Porque a 8.112 de 90, ela regimenta todo o funcionalismo da administração direta da União, mais as autarquias, mais as fundações públicas. Lembrando que quem está previsto numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública não está regido pela Lei 8.112 de 90. Vamos agora trabalhar o conceito de agente público. Vamos trabalhar a ideia de agente público e interpretar quem está dentro da 8.112 de 90 e quem está fora da 8.112 de 90. Acompanha comigo o conceito de agente público. Considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Tiramos daí o próprio conceito de agente público. Contudo, deveremos dividir o conceito de agente público em várias categorias. Vamos trabalhar a ideia de agentes políticos, agentes administrativos e agentes honoríficos. Vamos trabalhar primeiro a ideia de agente político. Quem são os agentes políticos no nosso ordenamento jurídico? Bem, os agentes políticos são aqueles que têm a sua competência aurida diretamente do texto constitucional, ou seja, as suas competências são direcionadas e vindas diretamente do texto constitucional. Geralmente não exercem qualquer tipo de subordinação. Geralmente são inseridos através de eleição. Vamos dar um exemplo de um agente público que é classificado como agente político. Todos aqueles que são inseridos por eleição. Nós temos o presidente da República, os prefeitos, governadores de estado e do DF, os senadores, os deputados, os vereadores e também alguns outros que são classificados como agentes políticos, que são os detentores do poder. Por exemplo, os ministros, como o ministro da Justiça, ministro do Meio Ambiente, os secretários dos estados, todos eles são classificados como agentes políticos. Temos a segunda classificação, que são os agentes administrativos. Lembrando que essa classificação de agente administrativo é uma espécie de agente público. Dentro dos agentes administrativos, nós dividimos sobre três perspectivas. Nós temos os servidores públicos, nós temos os empregados públicos e nós temos os contratados temporários. Servidor público é aquele que tem um cargo público. Ou seja, se você tem um cargo público, você está regido por um estatuto. O seu regime jurídico é de direito público. No caso da União, 8.112 de 90. Obrigatoriamente, se você tem um cargo público, você é um servidor público e está regido por um estatuto. Cargo público são aqueles que são pagos pelos cofres públicos, têm determinação certa e número certo e criado por lei. Os empregados públicos são aqueles que são regidos pela CLT. Eles são empregados públicos, ou seja, exercem um emprego público. Há diferenciação entre um e o outro? Há muita diferenciação, meu aluno. Se você está estudando a 8.112 de 90, automaticamente na prova você tem que identificar que é um servidor público que tem um cargo público. São regimentados na União, nas autarquias e nas fundações públicas federais. Esses são servidores públicos, são estatutários. Quem trabalha numa sociedade de economia mista e quem trabalha numa empresa pública é classificado como empregado público. Tem que fazer concurso público, mas não gera e não ganha estabilidade no serviço público. Somente os servidores públicos que têm um cargo é que ganham a estabilidade.
E ainda assim, você vai ver que para ganhar estabilidade sendo servidor público, o cargo tem que ser de natureza efetiva. Os contratados temporários são aqueles que exercem um serviço para a administração pública por tempo determinado em caráter de urgência e medida excepcional. Eles não são empregados públicos porque não são regidos pela CLT. Eles também não têm um cargo público porque não estão regimentados pela 8.112 de 90. Eles têm um contrato com a administração pública que é tratado de forma temporária, excepcional, em caso de urgência. Podemos citar um caso de calamidade pública. Imagine uma pandemia de dengue. Imagine que na cidade comece a morrer várias pessoas internadas e não dê tempo de fazer uma seleção, um concurso público para trazer servidores e empregados públicos para trabalhar na administração combatendo essa pandemia. O que fazer então? Nessa situação, a administração pública executa um contrato com o particular por tempo temporário para execução de serviços em medida excepcional. Podemos classificar esse contrato da administração com o particular como um estatuto de natureza especial, porque realmente é um regime de direito público. As questões de concurso costumam perguntar se os contratados temporários têm cargo público, ou seja, são servidores públicos. Não, errado. É correto afirmar também que os contratados temporários não exercem emprego público, não estão regidos pela CLT. Estão regimentados por um contrato da administração. Eles recebem todos os direitos do artigo 7º da Constituição Federal no que tange aos direitos trabalhistas. Então, nós sabemos que os contratados temporários só podem entrar para executar medida excepcional e trabalham na administração por prazo determinado. Servidor público é aquele que tem um estatuto, um cargo público, estatutário. Empregado público regido pela CLT, desenvolve o emprego público. Agora, fora essas classificações, tem uma classificação que já não é mais usada no direito administrativo. É a classificação do funcionário público. Está prevista essa classificação lá no artigo 327 do Código Penal. Lembrando que para fins de concursos públicos, funcionário público não funciona mais. Não está valendo a classificação de funcionário público para o direito administrativo. Funcionário público somente para fins penais. Então a nossa classificação é regimentada de 3 formas: servidor público, empregado público e contratado temporário. Lembrando que para ser servidor público da União, você está regido pela 8.112 de 90. Vamos trabalhar agora a situação dos agentes honoríficos, que é a terceira classificação que vamos utilizar aqui dos agentes públicos. Primeira classificação, agentes políticos. Segunda classificação, agentes administrativos. Terceira classificação, agentes honoríficos. Os agentes honoríficos são aqueles que trabalham por grande dever cívico, por honra, não são remunerados, não estão regidos por um estatuto, não são contratados temporários, tampouco regidos pela CLT, ou seja, não são empregados públicos. São agentes que trabalham momentaneamente por forte dever cívico, por forte honra para a administração pública. Podemos dar 2 exemplos. Podemos dar o exemplo do mesário e podemos dar também o exemplo do jurado. Aquele dia que ele está desempenhando a função pública, ele vai ser tratado como agente público. Se naquele dia a pessoa que está trabalhando como jurado subtrair alguma coisa da administração, ela responderá por peculato e não por furto, porque está na situação de agente público. Então, a classificação de agente honorífico, nós temos que lembrar que eles não recebem, não são remunerados. Lembrando que não estão regidos por um estatuto, tampouco por emprego público, tampouco são contratados temporários. São pessoas que trabalham para a administração pública por honra e dever cívico. Lembrando dos 2 exemplos, mesário e o jurado. Vamos trabalhar agora a situação do regime jurídico único. O que é o regime jurídico único? O regime jurídico único foi introduzido com o artigo 39 da Constituição Federal de 88. Ele dizia que toda administração pública direta ou indireta ou bem entraria como sendo regido pelo estatuto ou bem seria regido pela CLT. O regime jurídico único
não obrigava a administração pública direta da União, por exemplo, ser regido por um estatuto. Poderia toda a administração pública da União ser regida pela CLT, por exemplo. Qualquer esfera, União, Estado, DF, município, poderia escolher ou bem seria regido por estatuto ou bem seria regido pela CLT. O que não poderia é ter os dois regimes jurídicos coexistindo na mesma situação. Poderia, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro inteiro ser regido pela CLT, todo o funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro, CLT. E poderia, em contrapartida, todo o funcionalismo do Estado de São Paulo ser regido por um estatuto. A União poderia ser regido por um estatuto e um município qualquer pela CLT. O importante de você entender o regime jurídico único é saber que ou bem uma esfera, uma entidade, ficaria com o estatuto ou bem ficaria com a CLT. Em 1988, o artigo original da Constituição, o 39, determinava que toda a esfera da União, dos estados, do DF e do município deveria adotar um regime jurídico único. Em 1990, a União optou pelo seu regime. Ela editou a Lei 8.112 de 90, que foi o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Em 1990, a União optou em ser estatutário. Então, todos regimentados pela União, pelas autarquias federais e pelas fundações públicas federais, obrigatoriamente a partir de 90, foram classificados como estatutários. E aquelas pessoas que entraram antes de 1988 e estavam na União sendo regidos pela CLT? Nessa situação, em 1990, todas as pessoas que estavam na União receberam um cargo público. Foram erigidos a situações de servidor público. Se você é um servidor público, automaticamente você ganhou um cargo público em 1990, se antes disso você era regido pela CLT. Na emenda constitucional 19 de 98, que foi chamada a reforma administrativa, houve a desobrigatoriedade do regime jurídico único, ou seja, a emenda constitucional 19 de 98 retirou o regime jurídico único. Para tanto, voltou a existir a situação onde na própria União você poderia ter um estatutário e um seletista. Ou seja, poderia ser feito, por exemplo, um concurso público para a administração direta da União, onde o servidor era regido por um estatuto, e poderia ter um concurso por uma autarquia federal sendo regido pela CLT. Para tanto, em 2000 foi editado a lei dos seletistas da União. Contudo, em 2007, numa decisão do STF, foi decidido que retornaria o artigo 39 na sua essência. Quando você fosse ler o artigo 39, você tem que ler como se fosse o artigo primitivo. Ou seja, o STF, em medida cautelar, decidiu que hoje o que está valendo é o regime jurídico único. Essa decisão do STF foi baseada em um vício de formalidade na hora da edição do artigo 39, caput, da Constituição Federal de 88. Então, hoje, meu aluno, o que você vai colocar na prova? Que o que está valendo é o regime jurídico único por uma decisão de 2007 do STF, que em medida cautelar decidiu o regime jurídico único é obrigatório para toda a administração pública direta e indireta, é obrigado a União, os estados, o DF, o município, optar ou bem seletista ou bem estatutário. Contudo, essa decisão não está em caráter permanente, é uma decisão em caráter transitório. A qualquer momento pode mudar, dependendo da decisão do STF. Então encerramos aí o tópico regime jurídico único. Vamos entrar agora em cargo público. No artigo 3º da Lei 8.112 de 90, nós temos o conceito de cargo público. Diz o seguinte: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Temos aí a classificação e o conceito de cargo público. Só que para entender bem o cargo público, a gente tem que dividir entre cargo de natureza ou de caráter efetivo e cargos em comissão. Temos também a situação da função de confiança.
Vamos começar e vamos entender o que é um cargo de natureza efetiva. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que para ter um cargo público, obrigatoriamente tem que receber a classificação de servidor público e tem que estar regido por um estatuto. Empregado público não tem cargo público. Você pode pensar assim: para você ter um cargo público e ser regido pela 8.112 de 90, ou seja, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, você pode entrar na 8.112 de duas formas. Ou você entra pela porta de cima, ou você entra pela porta de baixo. Entrando pela porta de cima, você vai ter um cargo de natureza efetiva, ou seja, cargo de natureza efetiva é aquele que obrigatoriamente necessita de um concurso público, que aquele servidor vai ganhar estabilidade no serviço público. E tem que existir obrigatoriamente a figura da nomeação. Mas você pode também entrar pela porta de baixo. Você pode entrar sem concurso público, mas você jamais ganhará estabilidade. Mas ainda assim, obrigatoriamente, você tem que ser nomeado. São chamados cargos em comissão. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, coloco a hora que eu quero, tiro a hora que eu quero, se tiver previsão em lei e eu tiver competência para tanto. Nas mudanças de governo, no governo federal, por exemplo, você tem várias previsões de cargo em comissão. São cargos de direção, chefia e assessoramento. São cargos que quem tem competência legal, por exemplo, um deputado, um senador, ele coloca para trabalhar com ele os seus assessores. Os assessores, se forem classificados como cargo em comissão, serão regimentados pela Lei 8.112 de 90, serão estatutários, serão nomeados, terão cargos em comissão, mas jamais ganharão estabilidade. São cargos que eu coloco a hora que eu quero, ou seja, são de livre nomeação, e tiro a hora que eu quero. São de cargos de livre exoneração. A terceira situação são a função de confiança. Essa função de confiança, de acordo com o artigo 37 da Constituição, obrigatoriamente só pode ser exercido por cargo de natureza efetivo. São chamados os cargos de chefia na administração pública federal. São os cargos que recebem as chamadas DAS, são os cargos que recebem as chamadas gratificação de confiança. Se você foi pela porta de cima da 8.112, se você fez concurso público, se você foi nomeado e empossado e entrou em exercício, se você tem um cargo de natureza efetiva, se você exerce estabilidade, você vai ter uma função de confiança. Lembrando que a função de confiança, que são os cargos de chefia, você pode exercer tanto sendo estável, quanto também estando no estágio probatório, os não estáveis. Função de confiança, obrigatoriamente, tem que ser exercido por servidor de caráter efetivo. Mas você pode exercer essa função estando no estágio probatório, não sendo estável ou sendo estável. O acesso aos cargos públicos, de acordo com a 8.112 de 90, no seu artigo 5º, nós temos alguns requisitos básicos para investidura no cargo. Nós temos que a nacionalidade brasileira é o primeiro requisito. Só que quando você estuda direito constitucional, você costuma fazer uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados. A 8.112 de 90 não faz diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Ou seja, se cair na sua questão do concurso público, é correto afirmar que o cargo de policial rodoviário federal não pode ser exercido por brasileiros naturalizados, somente brasileiros natos. Está errado a questão, porque o único instituto que pode fazer diferença entre brasileiros natos e naturalizados é a Constituição Federal, lá no seu artigo 12, parágrafo 3º. Aqui na 8.112 de 90, não há diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, ou seja, os naturalizados poderão exercer tranquilamente qualquer cargo público regimentado pela 8.112 de 90. Temos também o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Temos no inciso 4º o nível de escolaridade exigido para o cargo. Temos também a idade mínima de 18 anos. Aqui, as questões de concurso costumam basilar bastante. No Código Civil, nós temos a situação da pessoa que é totalmente incapaz para a vida civil, ou seja, os menores de 16 anos. Nós temos a situação dos relativamente capazes, que são dos 16 aos 18, e os totalmente capazes para a vida civil, que são os maiores de 18 anos. O menor que tem entre 16 e 18 anos, ele pode se emancipar por algumas situações.
O exemplo é quando se emancipa na situação de terminar um nível superior, cola grau. Nessa situação, ele fica maior para a vida civil. Mas a 8.112 é taxativa, ela não aceita os menores de 18 anos. Para tomar posse num cargo público, obrigatoriamente você tem que ter mais de 18 anos. Temos também que ter aptidão física e mental. Nessa situação, terminamos os requisitos que você precisa para ter um cargo público. Vamos trabalhar a situação das vagas para deficientes. Vamos trabalhar também agora a validade do concurso público e o direito à nomeação. As vagas para deficientes são garantidas até 20% do número de vagas, mas para isso, decidido por tribunais que tem que haver compatibilidade com o exercício das funções. Não é todo o exercício de função que os deficientes podem exercer. Contudo, é garantido até 20%, ou seja, o limite máximo. Validade do concurso público. O concurso público é válido por até 2 anos, prorrogável por igual período. Critério de discricionalidade da administração. A administração prorroga se for conveniente e oportuno, pelo mérito da administração. Lembrando que se é até 2 anos, pode se dar de 1 dia a 2 anos a prorrogação. E na prorrogação, obrigatoriamente, tem que se dar pelo mesmo prazo original. Exemplo, um concurso da Polícia Federal, onde o prazo de validade é de 2 anos, prorrogação, 2 anos. Prazo de validade inicial de 6 meses, prorrogação, 6 meses. Prazo de validade de 1 dia, prorrogação, 1 dia. Até 2 anos, prorrogável por igual período. Vamos falar agora do direito à nomeação. Temos 2 teorias. Temos a primeira teoria, expectativa de direito à nomeação, e segunda teoria, teorias do direito subjetivo à nomeação. A primeira teoria, que é a teoria da expectativa de direito, é uma teoria que está massificada no direito há muito tempo e é utilizada há bastante tempo. A teoria da expectativa do direito diz o seguinte, que se você é nomeado e classificado dentro do número de vagas, no prazo de validade do concurso, a administração não tem obrigatoriedade de chamar você. Ela chama se for conveniente e oportuno, ou seja, direito à expectativa de direito à nomeação. E nós temos também a segunda teoria, que é a teoria do direito subjetivo à nomeação, ou simplesmente direito à adquirida nomeação. Se você estiver fazendo uma prova da CESP-UNB, você vai usar a segunda teoria, a teoria do direito subjetivo à nomeação. Ou seja, se você está aprovado e classificado dentro do número de vagas, você tem direito a ser nomeado no prazo de validade do concurso público. Foi feito um concurso para a Polícia Federal com 10 vagas e você é o 9º colocado. Nessa situação, no prazo de validade do concurso, você tem direito subjetivo a ser nomeado. Se você não for nomeado pela administração, você vai procurar um remédio constitucional que conserte essa ilegalidade, que é o mandado de segurança. Contudo, essas 2 teorias são utilizadas de acordo com a banca examinadora que você está fazendo. A CESP-UNB utiliza a segunda teoria, teoria do direito subjetivo à nomeação. Vamos trabalhar agora formas de provimento. Provimento de cargo público, ou seja, preenchimento de cargo público. Nós temos 7 formas taxativas. Só existem essas formas e nenhuma outra mais. Vamos às formas de provimento de cargo público de acordo com a 8.112/90. Nós temos a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Essas formas são taxativas, ou seja, se está aí são formas de provimento, se não está constando não é forma de provimento. A nomeação é a única forma de provimento originária, ou seja, você só consegue entrar na 8.112 através de nomeação. Ou bem você é nomeado com concurso público, que é cargo de natureza efetiva, ou bem é nomeado sem concurso público, que é classificado como cargo em comissão. A nomeação é a única forma originária, todas as outras são derivadas ou secundárias. Vamos trabalhar agora a nomeação. A nomeação é classificada como o chamamento para posse. Na nomeação, você tem 30 dias fatais e improrrogáveis para tomar posse, ou seja, esse prazo de 30 dias é para posse. Da posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. O prazo do exercício é de 15 dias. Também é fatal e improrrogável. Se você for nomeado, que é o chamamento para posse, e em 30 dias você não tomar posse no prazo legal, a sua nomeação torna-se sem efeito. Se você tomar posse e não entrar em exercício no prazo de 15 dias, você é exonerado. A nomeação é o chamamento para posse, é o ato de provimento em si.
A posse é quando você toma a investidura no cargo público, ou seja, nomeado você ainda não é servidor público, você não tem um cargo. Você ganha o seu cargo somente na posse, mas lembrando que a forma de provimento originária é a nomeação. Posse não é forma de provimento porque não está rolado no rol taxativo das 7. É na posse que você pode se dar a investidura do cargo público, ou seja, é lá que você é transformado em um servidor público, você ganha o seu cargo público. É lá também que você tem que dar uma declaração de bens e valores que componham tanto o seu patrimônio pessoal quanto o patrimônio dos seus familiares e pessoas que estão às suas expensas. É lá que você tem que dar um atestado médico oficial para que componha o ato solene que é a posse. É lá também que pode se dar por procuração específica. O exercício é chamado personalíssimo. Só você pode entrar em exercício na administração pública, sabendo que é na posse que se dá a investidura do cargo, ela pode se dar também com procuração específica. Ou seja, através de uma procuração você pode mandar outra pessoa tomar posse no seu lugar, mas exercício, jamais, somente você. Exercício é chamado o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então trabalhamos da nomeação ao exercício. Vamos trabalhar agora a segunda forma de provimento, que é a promoção. A promoção não existe conceito determinado na 8.112/90. Só que não existe troca de cargo sem concurso público. A troca de cargo sem concurso público foi declarado inconstitucional, que é a figura do acesso ou da ascensão. A promoção é a troca de nível ou a troca de classe, sempre dentro do mesmo cargo. Um exemplo, se você entra para ser analista do INSS, você entra na terceira, tem a segunda, tem a primeira e tem a classe especial. Na sua promoção de uma classe para outra, sempre dentro do mesmo cargo, você vai ter uma progressão, uma promoção na sua função, mas sempre dentro do mesmo cargo. Lembrando que a promoção não é troca de cargo. A troca de cargo é o acesso, ela foi declarada inconstitucional. Quando você entra para um cargo público, você entra pela previsão legal, na base, na terceira classe. Se você sair da terceira e for para a segunda classe, você foi promovido, ou seja, você saiu de um nível de cargo e entrou em outro. Pela 8.112, isso é classificado como forma de provimento na segunda e forma de vacância na terceira. Então, promoção é uma forma híbrida, forma de provimento e forma de vacância. Vamos para a terceira figura, que é a chamada readaptação. A readaptação, ela é dada com a limitação físico-mental do servidor, onde ele é readaptado em outro cargo que tenha a mesma natureza, vencimentos compatíveis e que tenha nível de escolaridade compatível. Exemplo, imagine que um escrivão da Polícia Federal, que existe um cargo de escrivão, existem as funções. Qual é a função do escrivão? É digitar um inquérito policial. Imagine que deu lesão por esforço repetitivo no agente. O agente não consegue desenvolver as funções do cargo. Ele vai ser colocado em atestado médico por até 24 meses, para tratar da limitação física ou mental dele. Após 24 meses pode acontecer duas coisas. Primeiro, ele ser aposentado por invalidez, ou ele é readaptado em outro cargo, com mesma natureza do cargo, complexidade do cargo e vencimentos compatíveis. Ele pode exercer uma outra função, lembrando que não há troca de cargo. Troca de cargo foi declarado inconstitucional. Eu digo nessa situação que o escrivão da polícia vai ser readaptado no cargo ou na função de agente da Polícia Federal. Só que continua sendo escrivão, desenvolvendo a função de agente. Nessa situação, a readaptação se dá por limitação física ou mental. Podemos falar que se você para de exercer a função de escrivão e começa a exercer a função de agente, houve provimento de cargo público na função de agente e houve vacância na função de escrivão. Porque o que conta é o exercício da função. Nessa situação, tanto promoção quanto readaptação são tanto formas de provimento quanto formas de vacância. Vamos tratar agora a situação da reversão. Reversão é a volta do aposentado, que pode se dar por duas formas. A reversão pode se dar de ofício ou a pedido. Reversão de ofício é quando insubsistirem os motivos que declararam a aposentadoria do agente. Imagine que eu, servidor público federal, saia com a minha viatura, que a viatura capote e que eu fico com a limitação na perna, ou seja, eu fico com um problema no meu fêmur, a minha perna ficou menor do que a outra, me deu uma limitação físico-mental, eu fui aposentado por invalidez.
Imagine que você chegue numa noite e diga: ó Senhor, eu quero estudar para concurso público, ou melhor, eu quero fazer concurso para auditor da Receita Federal, mas eu não quero estudar, eu quero passar sem concurso. Vou dar duas opções para o Senhor: ou o Senhor faz a minha perna crescer, ou simplesmente faz eu passar num concurso sem estudar. Amigo, você que está em casa, você vai conseguir fazer a sua perna crescer, mas não vai conseguir passar num concurso público para auditor da Receita sem estudar. Estudar é primordial. Mas você ganhou um presente divino, a sua perna cresceu. Ou seja, se você está com a sua perna perfeita e o que motivou a sua aposentadoria foi a sua limitação, ou seja, não existe mais a limitação em subsistirem os motivos que causaram a sua aposentadoria. O motivo da sua aposentadoria era uma perna menor do que a outra. A sua perna, por obra divina, cresceu. Então não há mais limitação. Obrigatoriamente a administração vai chamar você de volta. Ela vai reverter você de ofício, porque em subsistir os motivos que declararam a sua aposentadoria. Qual foi o motivo que declarou a aposentadoria? Uma perna menor do que a outra. A perna igualou, ela cresceu, acabou a limitação, então acabou o motivo. Então retorna você para a administração. Essa é chamada reversão de ofício. Mas existe também a reversão a pedido. A reversão a pedido é aquela que o servidor público pede, a administração, pelo poder discricionário, deixa ou não ele voltar, ou seja, ele reverter, ele tem que ter menos de 70 anos, tem que ser estável no serviço público e a aposentadoria tem que se dar nos últimos 5 anos. Imagine que o servidor se aposentou em 2005, ele tem até 2010 para pedir para reverter. Mas para pedir tem que haver vagas, para pedir a administração tem que querer, para pedir ele tem que ser estável quando na atividade no serviço público não pode ter completado 70 anos, porque 70 anos é a situação da aposentadoria compulsória. O aproveitamento se dá com o retorno do servidor posto em disponibilidade. Disponibilidade é forma de inatividade. O servidor é colocado em disponibilidade recebendo proporcional ao tempo trabalhado, quando o órgão foi declarado extinto ou desnecessário. O servidor fica parado recebendo proporcional ao tempo que ele trabalhou na administração direta ou na administração indireta, seja da União, dos estados, do DF ou dos municípios. Nessa situação, o aproveitamento retorna com o servidor posto em disponibilidade. Reintegração. Reintegração é a figura do servidor que é reintegrado por decisão judicial quando anulado a sua demissão. Ou seja, reintegração é a volta do demitido. Ou melhor, a volta do irregularmente demitido, que pode se dar na decisão judicial por negativa de autoria ou inexistência de fato. Vamos pegar um exemplo. Imagine que o servidor público vá trabalhar na Polícia Rodoviária Federal. Imagine que ele é nomeado, empossado em exercício e fique trabalhando por mais de 3 anos. Imagine que ele já é estável no serviço público. Imagine que ele seja acusado de um crime contra a administração pública. Crime contra a administração pública, de acordo com o artigo 132 da 8.112/90, da demissão. É a punição administrativa. O servidor pode ser demitido. Imagine que ele seja demitido num PAD, num processo administrativo disciplinar, onde foi condenado. Realmente o PAD decretou que ele cometeu crime contra a administração. Veja bem, se ele cometeu crime, ele responderá tanto na esfera administrativa, civil, quanto na esfera penal. Na esfera administrativa ele foi condenado e foi responder futuramente na esfera penal. Na esfera administrativa decretaram a demissão do servidor. Na esfera penal ele foi absolvido. Eu pergunto, se ele foi demitido, esfera administrativa, e ele foi absolvido na esfera penal, ele retorna obrigatoriamente? Não, ele não retorna. Na decisão, na absolvição judicial, tem que se dar por 2 formas: negativa de autoria ou inexistência de fato. Ou seja, tem que ser determinado que o servidor público não cometeu aquilo. Negativa de autoria, não foi o A, foi o B. Realmente houve o crime contra a administração, mas não foi ele, foi outro servidor. Nessa situação, ele retorna ao serviço público. Ou inexistência do fato. Acusar o servidor num processo administrativo por crime que, na verdade, nunca existiu. Inexistência do fato. Tanto por negativa de autoria, quanto por inexistência do fato. Essas 2 decisões ou absolvições judiciais vinculam a esfera administrativa. O servidor retorna ao serviço público. Para retornar ao serviço público, é dado o nome da reintegração. O servidor recebe tudo o que ele tinha direito. 13º, férias, todas as remunerações e todas as promoções, com exceção da promoção por merecimento. Na hora da prova, você vai dizer que na reintegração, o importante é lembrar: 1, o servidor tem que ser estável para receber o nome de reintegração.
2, a demissão tem que ser ou anulada judicialmente, ou tem que ser dada absolvição por negativa de autoria e inexistência de fato. O servidor retorna e ele recebe tudo, menos as promoções por merecimento. Lembrando que se o servidor não for estável, ele retorna também. Mas esse retorno não pode ser dado o nome de reintegração, porque é taxativo na lei que somente o servidor estável receberá a classificação de reintegração. Aí vocês vão me perguntar, e se o servidor for demitido e lá na esfera criminal der negativa de autoria e inexistência de fato e ele não for estável? Ele retorna, mas não recebe o nome de reintegração. É o retorno do servidor por decisão judicial. Mas não vale o retorno se a absolvição se der por provas inexistentes ou provas inconclusivas. Então temos aí a reintegração, volta do servidor irregularmente demitido. A última figura é a figura da recondução. A recondução se dá quando o servidor é estável no serviço público, quando o servidor público ele é nomeado em outro cargo que ele não pode acumular e ele fica inabilitado em estágio probatório. Então ele retorna ao antigo cargo. E também se dá através do retorno do dono do cargo, que se dá por reintegração. Olha um exemplo. Imagine que o A esteja num serviço público, analista do INSS, e passa para delegado de Polícia Federal. Ele já era estável no primeiro cargo e passa para o segundo cargo. Nesse segundo cargo, ele fica inabilitado no estágio probatório. Se ele fica inabilitado no estágio probatório, mas ele já era estável no serviço público, ele retorna ao antigo cargo. Imagine que agora ele é fiscal do INSS, ou analista do INSS, e ele passa para um concurso de delegado. Mas ele entrou na vaga do delegado que foi demitido. Tinham 10 vagas e as 10 vagas de delegados foram preenchidas. E um desses delegados foi demitido. Então tem 9 trabalhando e gerou uma vacância através de demissão. O analista, que já tinha passado no concurso de delegado e era estável no cargo de analista, vai para o cargo de delegado. Fica trabalhando por um tempo e aquele delegado que foi demitido é reintegrado porque deu absolvição por negativa de autoria e inexistência de fato. O delegado assume o cargo que era dele, a vaga é dele, e o servidor que foi nomeado ali, ele vai ser reconduzido para o antigo cargo porque ele era estável. Se ele não era estável, ele vai ser exonerado. Mas não se apavorem, concursandos. Nessa situação, o servidor também pode trabalhar como excedente. Está na Lei 8.112/90. Então terminamos aí as formas de rol taxativo da 8.112/90. Dizendo para vocês que esse rol taxativo de provimento não comporta exceções. Qualquer nome que não tiver nesses 7 que eu classifiquei para vocês, não vão ser classificados como formas de provimento. Terminamos aí o tópico e o tema da aula de hoje. Um abraço, bons estudos e continue estudando sempre, porque a prática, é o estudo, é a garra do dia a dia que vai fazer você ser nomeado num cargo público.